Você já teve a sensação de que está sempre muito perto de chegar, mas que nunca chega? A gente passa boa parte da vida tentando ir de um ponto A a um ponto B. Primeiro é o colégio, depois o vestibular, depois o trabalho, a casa e o relacionamento. Cada etapa parece um degrau, um a mais, e talvez enfim venha aquela tão esperada paz. Mas ela nunca vem, ou se venha por pouco tempo. Você já se perguntou por que continua cansado mesmo quando teoricamente está tudo certo? Esse cansaço emocional, essa frustração recorrente pode ser mais do que só rotina. Pode ser um sinal de crise existencial, de que você está numa corrida que não tem linha de chegada. Olha, eu vou falar por mim. Eu estudei um tempão da minha vida. No início não era tão estudiosa assim, mas depois entrei nessa vida e enfim consegui conquistar um cargo público com estabilidade, com tranquilidade. Hoje eu posso viajar se eu quiser, posso comprar as coisas que eu quero, claro, dentro de um limite de razoabilidade, mas eu posso ter uma vida confortável. Só que depois de um tempo, nessa corrida, porque parece que essa corrida está entre ali os 20 e os 30 anos, depois dessa corrida a gente para e pensa, mas era isso a vida? A gente cheguei, e aí? E agora? Qual é o próximo passo? E não é naquela frase que eu tô querendo dizer, famosa, que é a ânsia de possuir, o tédio de ter, ou o tédio de ter, a ânsia de possuir. Porque essa frase, para mim, ela demonstra mais uma característica de não estar feliz, não estar satisfeito com o que você conquistou, e não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é sobre a corrida de preencher espaços que você acha que você vai preencher e vai se tornar plenamente feliz, plenamente satisfeito na vida, e é isso que não acontece, é isso que não vai acontecer. A gente cresce com a promessa de que a gente vai viver um paraíso aqui na Terra se a gente se esforçar e construir cada um desses passos. É como se fosse uma receita de bolo. Só que o que acontece é que esse paraíso é um mito. Não existe esse paraíso aqui na Terra. Então, esse plano de vida, essa promessa de que se você conseguir um cargo, se você conseguir ter filhos, se você conseguir casar, se você tiver sua casa própria, seu carro, tudo isso, e aí assim você vai ser feliz, isso é um mito, porque isso não acontece. Tudo isso é muito bom do ponto de vista material, a gente precisa das coisas materiais, é claro, a gente está aqui nesse mundo concreto, então a gente precisa de tudo que está aqui para ter uma vida boa. Mas ter essas coisas não preenche aquele espaço vazio que nós temos por natureza. Um espaço que nós não somos plenos, porque senão a gente seria Deus. Então, como a gente não tem essa plenitude, a gente tem um espaço vazio. A gente está entre o divino e o material. Então, a gente tem esse espaço vazio que não é preenchido com coisas materiais. E é isso que dá essa agonia que a gente quer o tempo todo preencher com sempre mais um passo, mais um passo, mais um passo. E não vai acontecer se você não conseguir entender isso que eu vou te falar agora. Bom, a promessa era mentira, e é por isso que você tá tão cansado. Esse filme aqui, O Show do Truman... Truman, vai se atrasar! Já vou! Ele vive num lugar todo montado, tudo ali tem um padrão previsto, e ele vai vivendo ali a vidinha dele, satisfeito, até que ele começa a perceber algumas falhas naquele sistema, até que ele começa a perceber que existe um padrão de comportamento todo mundo no entorno dele, no trabalho, com relação aos vizinhos, e ele percebe que de alguma maneira ele está sendo manipulado naquele mundo. Ele não quer provocar uma revolução, mas ele começa a perceber que a verdade que ele acreditava não é a verdade de fato, ele está sendo manipulado. Ele não está... Aquelas coisas que estão acontecendo não correspondem à vida de verdade. E aí ele começa a tomar algumas atitudes para poder descobrir o que está acontecendo. E nessa caminhada de descoberta, ele fica num impasse, porque enquanto ele poderia ter uma vida confortável vivendo na mentira, ele precisa escolher se ele quer continuar naquela mentira, ele precisa escolher se ele quer continuar naquela mentira, sendo manipulado, vivendo bem, mas
sendo manipulado, ou se ele quer se arriscar e viver de verdade de acordo com o que é mesmo, de acordo com o que a realidade se apresentaria para ele, caso ele optasse por romper com aquilo ali tudo. Então o problema não é com a produtividade, ou com o fazer, ou fazer demais. Não é esse o problema, até porque se a gente quer fazer alguma coisa, é natural que exista um sacrifício, um esforço, um trabalho enorme para conseguir aquilo, isso é natural. O problema é quando a gente esquece que não é só dessas coisas conquistadas nesse espaço concreto que a gente vai ser feliz, que a gente precisa de outra coisa do ponto de vista espiritual. Porque quando a gente tenta matar a sede com coisas da vida concreta, da vida prática, que deveriam estar sendo resolvidas na parte espiritual, a gente acaba sempre voltando para o mesmo lugar, sempre sentindo a mesma falta, que é uma falta que não se sabe explicar se você não sabe do que eu estou falando. Você fica, tá me faltando alguma coisa, você não sabe o que é, você está sempre angustiado, está sempre perdido. É por conta disso que eu estou te explicando, porque a gente é espírito e a gente também é matéria. Não adianta resolver só o problema de um lado da matéria e esquecer do lado espiritual, porque o vazio nunca vai ser preenchido. Tem uma aula que eu assisti do professor Monir, que ele faz uma análise simbólica de Adão e Eva. E ele diz o seguinte, que imagina que Adão seja a humanidade de um ponto de vista genérico e não o masculino. Mas quando você fala ser humano, que você entende homens e mulheres, imagina Adão no mesmo sentido. E imagina que Eva, ela é o ser humano com um desejo exacerbado, um desejo fora da curva. E foi esse desejo, essa inclinação para o desejo fora da curva, o desejo exagerado, que ocasionou a queda da humanidade. Adão, de um ponto de vista genérico, e Eva, de um ponto de vista genérico também, só que com essa inclinação para o desejo exagerado, foi o que ocasionou a queda. E esse é o problema da humanidade até hoje, que é esse conflito entre controlar e equilibrar o desejo que a gente tem quando vai tomar algum tipo de decisão. Desde quando ocorreu a queda, essa inclinação para o desejo exagerado, a gente vem tentando restaurar um padrão que é o do Adão, num ponto mais equilibrado, mais ligado ao divino. Só que essa restauração ela só aconteceria se a gente não ficasse tão obcecado por preencher ou por uma salvação ligada à matéria. E o que eu estou te falando aqui não é para você largar tudo e resolver meditar e viver de arte, vendendo miçanga na praia, não é isso não. É para você entender, porque se você se sente incomodado, eu sei que você se sente, em algum momento a gente se sente incomodado, angustiado com alguma coisa que precisa ser preenchida. Se você sente essa crise em algum momento da sua vida, principalmente depois que você conseguiu conquistar algumas coisas materiais e você se pergunta, e agora? Isso é o que eu estava buscando? Você precisa lembrar que se essa dúvida surgiu é porque você está vivo e porque você precisa preencher isso de alguma maneira. Não é para você ficar se cobrando, é para você agora que sabe buscar fazer o que você precisa para se entender melhor e não se sentir tão ligado às coisas materiais como talvez você estivesse antes. Talvez essa frustração que a gente sinta seja justamente o sinal de que a gente ainda está vivo e que ainda dá tempo de corrigir muita coisa. Se você gostou desse vídeo, curte aqui e deixa aqui para mim nos comentários em que momento da sua vida você sentiu esse aperto, essa angústia, essa falta. Até a próxima! We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years pass, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over from the get-go?
should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this way. Every time you let me down, I get to thinking I don't even know